A informação mais importante no retrato são os olhos. A fotografia de retrato, ela é construída ao redor dos olhos. No retrato, a gente fotografa olhos, basicamente isso. A gente constrói a fotografia para registrar os olhos das pessoas, abertos ou fechados, são olhos. A gente ilumina pensando nos olhos, a gente monta cenário pensando nos olhos, a gente monta figurino, tudo que a gente faz é pensando nos olhos, porque é nos olhos que acontece a comunicação. Lá quando a gente era da idade da pedra, lá que a gente caçava, que a gente, sei lá, né, era presa e vivia sendo ameaçado e tudo, né, a gente podia morrer a qualquer minuto, a gente descobriu que viver em sociedade era mais seguro. Então o que a gente fazia? A gente vivia buscando outros seres humanos para se sentir mais seguro, né? Então como que a gente sabia que tinha outro ser humano ali? A gente aprendeu a reconhecer os olhos. Então quando você está no escuro, você já deve ter percebido isso. Quando você está no escuro, qualquer coisa que tenha um formato levemente humano, a gente acha que é uma pessoa que está ali. E como que a gente descobre se é uma pessoa ou não? Se tiver olhos humanos. É assim, a gente olhou uma coisa, tem lá, tipo, sabe aquele mancebo de pendurar roupa, né? Botou um chapéu no mancebo, você vai passar o resto da sua vida achando que tem uma pessoa no seu quarto. Não é assim? Você vai ver o mancebo, você vai ver se ele tem olho. Se ele tiver olho, ele é humano. É assim que a gente identifica, né? Se ele tiver olhos humanos, né? Por isso que a gente vê uma casinha com duas janelinhas e uma porta, a gente vê uma carinha. Porque a gente tenta o tempo todo relacionar aquilo com o ser humano. Quando você olha uma foto, alguém joga uma foto pra você assim, olha uma foto. Primeira coisa que você faz é procurar olhos. Se tiver olhos, tem um ser humano ali. Não tem olhos? Ah, então deixa eu ver o que é. Ah, é uma paisagem, uma montanha. Não é um ser humano, é uma montanha. Lógico que isso acontece em 1 milissegundo, até menos, sei lá. Mas a primeira coisa que a gente faz é isso, a gente busca por olhos na fotografia. Então, identificou o olho, identificou o ser humano. Aí, depois do olho, a gente olha para a mão para ver se aquele ser humano te oferece perigo. É assim que funciona. Se eu achou o olho, deixa eu ver o que essa pessoa está fazendo, deixa eu ver se ela vai me matar. É assim que o nosso raciocínio funciona. Então, por isso que os olhos são tão importantes. As pessoas primeiro vão olhar para os olhos, depois vão olhar para as mãos. Então, quando você for fazer um retrato, a primeira coisa que você faz é ver se os olhos estão bonitos, se os olhos estão bem iluminados, se os olhos estão numa posição boa, a gente foca no olho, tudo na foto gira em torno do olho, mesmo que eles estejam fechados, tá? Toda a importância do retrato está no olho, no olhar e na forma como você fotografa os olhos das pessoas. Os erros que você não pode cometer nos olhos. Os olhos, eles devem olhar para onde o nariz aponta. Se você seguir essa regra, não tem erro. Então, sabe aquela foto olhando para o nada? Todo mundo pede? Eu queria uma foto olhando para o nada. Já me pediram um orçamento assim. Ah, quero fazer um ensaio com você. E, tá, você já tem uma ideia do que você quer fazer? Ah, eu queria umas fotos olhando para o nada. Você não faz a foto olhando para o nada assim. Olhando para frente com os olhos olhando para o nada. Você tem que apontar o nariz para o nada e o olho para o nada. Então você vira para o nada e olha para o nada. Essa é a foto olhando para o nada, entende? Porque se você só olhar para frente, apontar o nariz para frente e olhar para o lado, você tem muito branco no olho. E aí você fica aquela foto meio de mortos, de morto, sabe? Que fica só aquele brancão no olho. Principalmente se você olhar muito para o lado. Aqui na primeira foto a gente tem esse exemplo. A gente tem muito branco no olho. E a parte bonita dos olhos é a íris, né? É aquela parte colorida, principalmente para quem tem olhos claros. Então a íris centralizada, ela tem muito poder. Quando a pessoa vira o rosto para o lado, a íris não está centralizada, mas em compensação a gente vai ter pouquinho branco no olho. O branco do olho chama muita atenção, ele brilha muito, né? Então ele se destaca muito. Se você deixa menos branco no olho, ele tem menos destaque. Quando a pessoa olha de baixo para cima, a mesma coisa. Se ela sobe demais a íris, você fica com muito branco no olho do mesmo jeito. Então você acaba tendo muito branco, o branco chama muita atenção. Então a pessoa vai olhar para, se você fotografar ela olhando para baixo, a íris também tem que estar olhando para frente. O olho dela tem que olhar para onde o nariz aponta. Mesmo que seja de lado ou de baixo para cima. Isso é bem importante. Quando ela vai olhar para cima, eu adoro fotografar em plongé, que é essa técnica, né, de fotografar de cima para baixo. Eu acho que valoriza muito porque você aproxima a câmera do rosto, quer dizer, você enfatiza o rosto fica maior, os olhos ficam grandes, a comunicação acontece nos olhos, olha aí, né? Você tem toda uma história para fotografar de cima para baixo. Mas você não pode fazer a pessoa fotografar para cima e franzir a testa toda, como foi o caso da Alison aqui, tadinha, né? Não pode. Lógico, se você souber editar, você até pode deixar a testa franzida e editar depois, mas não existe necessidade de você pôr a câmera tão em cima
que ela precise franzir a testa. Você pode abaixar a câmera um pouquinho. E aí você vai pegar a mesma foto sem que ela precise franzir o olho. E essa última foto aqui, gente, que é... Eu não sei o que falar. Por que você faria essa foto? Porque essa foto não tem nada. Não tem olho, não tem... Por que eu fiz essa foto aqui? Eu não consigo nem explicar pra vocês, porque essa é uma foto de nada. Tipo, eu tirei sem querer essa foto. Porque ela não tá olhando pra câmera, ela não tá olhando pra lugar nenhum. Eu não tenho nada aqui nessa foto que me diga uma razão pra eu ter fotografado ela. Parece que ela nem queria ser fotografada. Eu roubei essa foto aqui, sabe? Lógico, se eu estivesse num evento fazendo um registro de memória de um momento que tá acontecendo, faria sentido. Mas eu sou retratista, eu quero valorizar a pessoa. Ela me pagou para eu fazer fotos que tragam ela, que tragam a beleza dela, que valorizem ela, que mostrem o melhor dela. Essa última foto não é memorável. Não existe razão para eu querer me lembrar da Alisson dessa maneira. Quais são as formas que eu considero melhores para a gente fotografar os olhos? A primeira coisa, os olhos vão olhar para onde o nariz aponta. Então, se ela olhou para o lado, ela vira o nariz para o lado. Olha que perfeito. Se ela olhou para cima, eu abaixo a câmera um pouquinho para que ela não precise franzir a testa. E a última foto, se ela vai olhar para cima e vai ter que franzir a testa, não tem jeito, fecha os olhos. Sem problema nenhum, só fechar os olhos. Eu vou ter uma foto linda de olhos fechados. Gente, se os olhos não estão legais, fecha os olhos, não tem problema nenhum. Fotos de olhos fechados são lindas. É muito melhor fotografar os olhos fechados do que fotografar os olhos feios. Então não tem nada de errado em fotografar olhos fechados. Vamos seguir. Fotos lindas de olhos fechados. Continuam sendo retratos lindos e continuam fazendo todo sentido. Continuam sendo fotos sobre a pessoa.